Olá, hoje nós estamos aqui com o Júlio Pereira, ele é neurocirurgião e vai falar um pouco para a gente sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Medicina liberando o atendimento remoto de pacientes. Júlio, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por falar um pouquinho desse tema que eu sei que você entende bastante. E fala para a gente o que você conhece desse tema, como você vê a telemedicina. Sim. Obrigado, Paulo, pelo convite. O Paulo é empolgado como eu, né, com esse tema de internet. E sem dúvida essa semana é o grande tema, né? Foi pego todo mundo de surpresa, porque o Conselho soltou uma resolução e realmente a gente não via discussão recente sobre isso. E é uma resolução que muda a prática médica, né? Porque você pode agora atender à distância os pacientes. A resolução é uma resolução que eu achei bem interessante, apesar dessa enxurrada de crítica que teve, o que ela regulamenta é dizendo assim, o médico pode fazer o atendimento à distância daquele paciente que ele já atendeu previamente. Então, esse fator, eu com alguns colegas que até estavam com muita raiva, né, e preocupados com isso, eu falo o seguinte, é a tendência do mundo. Então, os Estados Unidos já é liberado a telemedicina e teleconsulta, na França e a maioria dos países da Europa, 24 dos 28 também já estão autorizados a fazer, e os outros 4 que não tem, que é a Alemanha e alguns outros, eles estão moldando e debatendo sobre o tema. Então, além disso, que é uma coisa interessante, já tem evidência na literatura sobre isso. Então, se você pega um PubMed, qualquer ferramenta lá e bote lá teleconsulta o impacto, grau de satisfação do paciente, grau de satisfação do médico, a qualidade da atenção à saúde, o quanto melhora. Então, para mim, a telemedicina e a teleconsulta veio para ficar. O segundo debate que é importante, que a gente conversa muito, né, pelos corredores, e o Paulo gosta também muito do tema, é dizer o seguinte, que impacto isso vai ter no mercado médico? E isso é quando os colegas me perguntam, eu falo, realmente é uma coisa que o tempo vai dizer. Porque tem uma preocupação de todo mundo de como os atores políticos que utilizam esse mercado de saúde, né, que é o plano de saúde, e os hospitais vão lidar com isso. E inclusive com os pacientes. Então, eu noto alguns colegas preocupados em perder pacientes. Pacientes, não vou marcar mais consulta, mas vou para a teleconsulta. Na experiência mundial, não é o que acontece. O que acontece é o contrário. O paciente primeiro procura o médico, a consulta presencial. O brasileiro é muito isso do físico, do contato. Eu acho que não vai mudar isso. E a partir do segundo momento, ele pode ou não acompanhar o paciente à distância. E na minha área de neurocirurgia, na minha realidade, vai ajudar. Porque tem pacientes que eu opero, eles são de outros estados e às vezes precisa só acompanhar, ver o exame, como é que está. Hoje eu não tenho como fazer isso e às vezes ele tem que gastar passagem, se deslocar para vir. Para o colega que está em outros locais, que ficam preocupados, que a gente realmente está no centro grande, que é São Paulo, né? Eu falo que vai acontecer a mesma coisa. Eu trabalhei em Salvador também, né? Tem muito colega que é de Salvador, que os pacientes são do interior do estado. Às vezes é mais distante até do que vir aqui para São Paulo, né? Porque não tem o avião. Então, assim, eu acho que isso vai revolucionar. Eu falo que o debate foi feito de forma errada, ninguém tem dúvida. O questionamento que os colegas têm é real e tem motivo, mas muito mais pela forma do que pelo conteúdo. O conteúdo da resolução, na minha opinião, está adequado. O que tem que se fazer é limitar, né? Primeira consulta não dá e fazer como alguns estados americanos fizeram também, que eles limitam. Tem alguns estados, Paulo, que eu achei interessante, que tem paridade. Tem um número X de consulta, teleconsulta, para ter uma consulta presencial. Perfeito. Porque a gente sabe que às vezes tem coisa que o médico identifica que o paciente às vezes ele não percebe. Então você trabalha com onco, sabe, né? O exame físico, vê como a mama está, vê como, no caso da gente, vê como a ferida. Tem pessoas que são muito preocupadas, mas tem outras que são completamente desligadas, né? Sim. Então a presença também é interessante. E existe, na verdade, esse debate, ele não é novo, né? Eu até estava falando sobre isso ontem, que a gente já tem até dispositivos, por exemplo, aprovados pelo FDA há mais de 4 anos para fazer consulta remota. E esse dispositivo ele vai gravar a ausculta, vai gravar todos os ruídos abdominais, ele pode fazer ectoscopia, oroscopia e até otoscopia, que são exames que eventualmente o médico pode precisar, né? A gente, como você citou bem, teve agora um boom de colegas mostrando insatisfação e outros mostrando satisfação, acredito que como nós dois, né? E existem algumas coisas que precisam ser pontuadas. Essa discussão, por exemplo, do fórum lá de telemedicina, ele é o segundo já, não é o primeiro. É claro que agora, depois da notícia ter saído em um grande veículo de comunicação, todo mundo se assustou, mas já havia esse debate dentro do conselho, inclusive
com a própria Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é uma sociedade que se dispôs a ajudar a fazer essas regras. Claro que a consulta remota não serve para pronto-socorro, porque o pessoal acaba fazendo esses comentários, né? Ah, vai fazer uma consulta de pronto-socorro, como é que eu vou cuidar do meu paciente na UTI? Obviamente não foi feito para isso a ferramenta, e essa ferramenta é um meio e não um fim para o médico. O que você está falando é exatamente o que eu acho que pode até fidelizar a consulta daqueles colegas que quiserem continuar acompanhando os pacientes, e você deu o exemplo de alguns países que realmente já estão com isso muito mais adiantado, e existe também uma grande preocupação, principalmente de quem é ligado a essa comunidade, né, de inovação, da gente ficar muito para trás, porque o que a gente estava vendo era muita gente, muito brasileiro fazendo coisas boas em relação a isso, só que não tinha nada regulamentado. Então acho que agora sim a gente vai poder começar a utilizar essas ferramentas e obviamente vai conseguir tatear e saber até onde a gente pode chegar. Como você comentou, primeira consulta, eu acredito também que não dá, a não ser que a área seja extremamente remota e seja alguma coisa que possa ser feito, mas no caso do colega que realmente fizer aquela consulta e achar que precisa de uma consulta física, é só conversar, não, então eu vou precisar ver você para a gente poder terminar esse diagnóstico. Né? Vou te dar exemplo de inovação que eu sei que você faz e eu faço também, que é o WhatsApp. Em 2017, o conselho disse que poderia ter um parecer deles dizendo que o médico poderia utilizar o WhatsApp com o paciente, com outros colegas, com a limitação de não poder dar diagnóstico para o paciente, nem utilizar terapêutica, mas trocar informação. Eu já fazia isso, eu sei que você faz também, dar o WhatsApp para todos os pacientes. Você tinha uma dificuldade, né? Eu tive dificuldade no início, porque o paciente te mandava foto de ferida, o paciente te manda dúvida muito pontual, leva ou não no pronto-socorro, e eu fui aprendendo com o tempo. Então a telemedicina vai ser igual, vai ser difícil? Vai mudar toda a prática que a gente tem, né? Eu tenho 11 anos de formado, né? Você também mais tempo, então assim, vai mudar, mas vai mudar para o melhor. Então na minha avaliação vai ser difícil, vai ser preocupante muitas vezes como os convênios vão lidar com isso, a gente vai ter que brigar, que reclamar algumas coisas, mas assim, não dá para a gente ficar no retrocesso de ficar falando mal da telemedicina ou teleconsulta e dizendo que vai ter um péssimo atendimento. Eu até brinquei lá no meu Instagram e falando que eu vi muito texto gigante, falando, Hipócrates falava. Não tem dúvida. A medicina é uma ciência que continua a mesma ciência, que o contato médico-paciente, mas muita coisa não era prevista na época. Eu até brinquei, tomografia não é do tempo de Hipócrates, ressonância não é. Eu acredito que quem revolucionou também deve ter sido criticado quando começou. E a telemedicina é a presença do médico-paciente. Eu moro aqui, minha família mora em Salvador, eu converso pelos FaceTime, a gente troca, né? É igual a estar presente? Não é igual, é totalmente diferente, mas dá para matar a saudade. Então, eu acho que muita coisa, e para mim, os colegas que estão preocupados com o mercado médico, na minha opinião, vai aumentar as possibilidades. Então, assim, eu estava falando do uso do WhatsApp antes de começar com você, que muitas vezes o paciente tem dúvida, eu respondo, eu ligo, minha secretária liga, eu tiro dúvida. Se eu tiver uma ferramenta básica, eu vou dizer, marca a teleconsulta amanhã, tal hora, e vai. Ontem eu tive um paciente que veio de Goiânia com a dúvida para mim, porque eu tinha que ver e precisava. Paciência, troquei o WhatsApp, chegou o limite da ferramenta, eu disse, não dá, você tem que vir para eu poder ver a ferida, ver como é que está. Ele gastou o custo, mas ele entendeu. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta que não é utilizada, que ajudará e vai responder muitos problemas e ajudar. Exato, e assim, como a gente estava comentando, o paciente vai ter uma liberdade, inclusive maior, de repente marcar uma consulta mais rápida quando ele tiver em alguma localização geográfica muito distante. E além disso, você saber utilizar a ferramenta para o caso adequado. Uma consulta ambulatorial, por exemplo. Muitas vezes, só olhando os exames do paciente, conversando com ele, avaliando os sinais que você eventualmente poderia avaliar numa consulta médica, você consegue resolver grande parte dos problemas. Diferentemente, como eu citei, de um paciente que de repente está com uma infecção urinária, você só recebeu o exame de urina e não fazer o Jordano, não ver se o paciente eventualmente tem alguma alteração. Então, são situações clínicas que a gente vai ter que avaliar como a gente faz no dia a dia, não é? Eu até falo muito para os colegas, quem de nós médicos faz o exame completo em todas as consultas?
né? Eu acho que o exame é importante sim, claro, ele é muito importante, principalmente na primeira consulta, e também o exame direcionado, mas em algumas ocasiões e situações, você pode utilizar ferramentas até para poder conseguir fazer com que o paciente tenha mais aderência ao próprio tratamento. Isso é um exemplo, eu acho, aderência ao tratamento, né? Tirar dúvida de pacientes, alguma dúvida em relação a alguma medicação que ele tomou. Então tudo isso está dentro desse escopo, eu acho, da telemedicina, e a gente não pode deixar o bonde correr. Vou dar um exemplo, eu fiquei na UCLA em 2012 para 2013. E eu me assustava porque lá tinha muita coisa. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ficava na radiocirurgia lá e tinha film review. O paciente da Rússia foi operado ou fez radiocirurgia lá. E aí ele mandava os exames, e o médico acompanhava e via, perguntava como estava e dava a resposta por escrito daquilo. Então, uma coisa que 2013, há quantos anos atrás já se fazia, e aqui no Brasil a discussão começa agora, vai ter mudança, vai ter confusão. Eu brinco que inovação é isso mesmo, né? Você faz, vê os prós e os contras e vai se redirecionando. Eu acho que a gente tem que pensar assim em telemedicina. Isso tem evidência de melhorar o cuidado médico-paciente? Tem. Isso é importante? É importante. Então vamos mudar. Os detalhes vai ser com o tempo, não tem jeito. Exato. Inovação é disrupção, né? Não adianta a gente sempre falar que a medicina do Brasil ela precisa ser progressista, ela precisa estar à frente de outros países, precisa ser uma boa medicina, e a hora que a inovação chega, a gente afastá-la por medo. Eu acho que um dos principais sinais que eu vi recentemente dentro da comunidade médica foi muito mais relacionado a medo do que efetivamente a você ter algum problema com o uso da ferramenta, porque o uso da ferramenta é limitado, a gente tem que saber isso, não vai resolver tudo. A hora que você precisar ver o paciente é falar, olha, não consigo resolver esse seu problema, você venha até meu consultório ou vá até o pronto-socorro, que lá a gente resolve. Com certeza, Paulo, acho que é isso mesmo. Isso aí, meu amigo, obrigado então pela sua palestra aqui com a gente, e eu espero receber você nas próximas também. Vamos lá, tá bom. Valeu. Tchau, obrigado. Aí, obrigado. Ficou ótimo, né?